Agora a política também em Brasília, em meio às negociações pela disputa à presidência da Câmara, os deputados devem analisar nessa semana 2 projetos considerados essenciais pelo governo federal na área econômica. Quem traz as informações é a repórter Marília Ribeiro agora. Oi Marília, boa noite. Que projetos são esses em discussão? Bem-vinda. Oi, Thiago, muito obrigada. Boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Então, a Câmara dos Deputados, entrou na última semana de esforço concentrado antes das eleições municipais que acontecem agora em outubro. E um dos projetos que é considerado como pauta principal aqui na casa é aquela votação do projeto que trata da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes, que já foi aprovada lá no Senado Federal. E agora seguiu para a Câmara dos Deputados e ela deve ser analisada nesta semana. Acontece que o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para que o governo e o Congresso pudessem entrar em um acordo sobre a compensação dessa desoneração da folha. Esse prazo se encerra agora, quarta-feira, dia 11 de setembro. A expectativa é que a votação desse projeto aconteça antes desse prazo que foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal. Outro projeto também, Thiago, que segue como sendo importante e deve ser analisado nesta semana aqui na Câmara dos Deputados é o segundo texto que trata da regulamentação da reforma tributária. Esse trata do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Também há a expectativa que ele seja analisado ainda nesta semana e a expectativa do governo é que tanto esse projeto quanto o primeiro projeto que está sendo analisado pelo Senado Federal, eles sejam aprovados ainda neste ano para que a regulamentação da reforma tributária aconteça até o final de 2024. Thiago. Marília, deixa eu perguntar, na semana passada você trouxe, claro, as informações do Congresso, o Congresso Nacional praticamente vazio, muitas sessões inclusive remotas, e essa semana há uma expectativa de casa um pouco mais cheia ou não? Então, Thiago, a expectativa, porque só aqui na Câmara dos Deputados que vai acontecer essa semana de esforço concentrado, lá no Senado Federal, por enquanto não. Então, aqui na Câmara dos Deputados, a exigência de presença, da presença dos parlamentares que aconteça de forma presencial, ela deve acontecer apenas nas comissões. Já o registro lá no plenário da casa, ela pode acontecer, então, de forma remota. Então, pode ser que não encha tanto assim nesta semana. Vai ficar acompanhando todos os dias e você volta daqui a pouco com mais informações. Marília Ribeiro, até já. Cristiano Vilela, são as pautas econômicas, pautas importantes. E veja, nesse período eleitoral, praticamente o Congresso sem trabalho, mas com trabalho remoto, claro, mas presencialmente tudo muito vazio. Ou seja, como é que essa discussão deve ser feita nessa semana? Porque tem prazos e determinações da própria Justiça, né? Exatamente, Thiago. Eu vejo que vai ser cumprido o que é realmente necessário e o que se analisar, que não existe condição efetiva de se chegar num consenso, de se chegar num ponto, vai acabar sendo feito aquele bom e velho pedido de prazo suplementar, um prazo adicional, que é o que já vimos algumas vezes durante esse ano, nas oportunidades onde não se conseguiu construir o consenso, para que eventualmente essa discussão fique mais para frente. Eu acho difícil, eu não vejo clima para que nesse momento esse esforço concentrado seja tão concentrado assim a ponto de fazer análises e de se chegar em pontos que são tão difíceis de se atingir o consenso. O ponto, em relação à reforma tributária, por exemplo, é se o Congresso decidir ou tomar posições muito rapidamente, a gente pode perder o bonde da história, ou seja, algumas alterações podem ser feitas sem que tenham sido debatidas com a sociedade. Esse é o ponto. Exatamente. Isso, infelizmente, Thiago, nós já alertamos aqui por diversas vezes no Jornal Jovem Pan, isso vem acontecendo bastante. Eu tinha a expectativa, e tenho certeza que muitos brasileiros tinham essa expectativa, de que o ano de 2024 seria um ano de muita discussão dos termos da regulamentação da reforma tributária, especialmente no primeiro semestre. Mas não foi o que a gente viu. A gente viu realmente discussão de gabinete, com pouco debate com a sociedade e, infelizmente, a gente vai aprovar, vamos comprar um pacote essa da reforma tributária sem ter clareza do que vamos estar levando para casa.